Bom dia, feliz sábado. Tá todo mundo bem? A noite foi boa, né? Choveu, a gente dormiu bem, gostoso. Legal. Então agora pra gente começar o culto, a gente vai começar cantando uma música bem animada. Eu quero ver todo mundo cantando, hein? Na verdade não dá pra ver porque estamos de máscara, mas eu quero ouvir, tá bom? Então, firme nas promessas. Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. E a igreja canta: firme. E o coral também. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Bom dia, feliz sábado, que bom que você está aqui na casa de Deus para podermos juntos, mais uma vez, adorarmos a Ele. Lá em Salmos, capítulo 24, versículo 1, nós lemos o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós podemos perceber com esse texto que tudo pertence a Deus. Isso inclui o seu tempo, os talentos que Deus te deu, as suas posses materiais e o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Portanto, eu e você, nós somos administradores, mordomos daquilo que é de Deus. Você já deve ter ouvido que nossa igreja nós temos o princípio de mordomia. Ser mordomo é isso, é cuidar daquilo que é de Deus. E hoje Deus nos convida a participar da alegria de compartilhar daquilo que Ele nos deu com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Por isso, neste momento, nós podemos abençoar outras pessoas através dos dízimos e das ofertas. Sejamos liberais.
Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por nos dar o privilégio de participar na salvação da humanidade, nos dando a responsabilidade de cuidar daquilo que é do Senhor. Que esses dízimos e essas ofertas, eles possam ser uma bênção na vida de muitas outras pessoas que precisam ouvir do Teu amor. Esteja conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Tudo bom? Bom dia. É muito bom a gente estar por aqui sábado de manhã e descansar um pouquinho dessa semana. E agora que tal a gente levantar um pouquinho e cantar um pouquinho Ousado Amor? Em pé, de preferência. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
pode se assentar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, tem um versículo bem conhecido que diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer dando graças, porque isso é uma dádiva de Deus. Não existe um melhor cantor, não existe um melhor pregador, não existe um melhor sorriso para quem for ficar na recepção. Não existe a melhor pessoa para vir aqui fazer uma encenação. Não existe o melhor pianista, não existe o melhor pastor, não existe o melhor líder. Não existe o melhor. Existem pessoas que se colocam e deixam que Deus as use para que elas possam dar o seu melhor e assim elas se destacam. Ao mesmo tempo que não existe o melhor, nós também devemos lembrar que Deus nos deu dons e nós devemos utilizar eles. A vida se torna muito mais simples quando a gente lembra que não existe ninguém melhor do que a gente. Mas a gente também lembra que Deus pode usar a gente. Muitas vezes, quando vão ser chamadas pessoas para virem aqui fazer um momento de oração, para fazer o ofertório, fica meio em cima da hora, vou ser bem honesto com vocês, porque a gente tem um hábito muito ruim de deixar coisas importantes de Deus para a última hora. E quando vai ser chamado, às vezes a gente não traz pessoas aqui que deveriam estar aqui. Nesse momento, nós vamos ter um momento especial em que os diáconos vão entregar alguns papeizinhos para você que sente que você pode estar aqui, pode fazer um momento de oração, pode fazer uma abertura, pode estar sendo usado. E lembrar que não existe um melhor, mas Deus quer usar você. Talvez esse não seja o seu dom, porque você não descobriu o que é ainda. E aqui você tem a oportunidade de fazer isso. Então, não desperdice essa oportunidade. Quando você escrever o seu nome e colocar o seu contato, toda sexta-feira à noite nós vamos sortear esse nome. E nós vamos orar por você durante a semana, para que quando chegar sexta e sábado, você possa ter recebido uma bênção especial, estar aqui bem. Tá bom? Então, pessoal, levanta a sua mãozinha, aceita esse convite, coloca o seu nome, coloca o seu contato. Então, você que está disposto a fazer isso, levanta a sua mão. Os diáconos vão entregar os papeizinhos agora. Se você é meu amigo e não levantou a mão ainda, levanta a mão. Senão eu vou falar o seu nome. Os diáconos estão nas laterais. Nós temos, talvez, eu acho que nós vamos ter papéis suficientes, mas se não tiver, e a pessoa que estiver do seu lado aí quiser colocar no mesmo papel que você, pode colocar o nome do seu amigo do lado também e o contato do seu amigo. Naquela parábola de Jesus sobre os dons, o caso nunca foi quem recebeu mais dons ou quem recebeu o melhor dom. Em nenhum momento Jesus falou que quem recebeu tal dom exerceria ele melhor do que o outro. A questão lá foi quem enterrou o seu dom. A questão lá foi quem não utilizou a oportunidade que Jesus tinha dado a ele. Então, que nós possamos fazer isso. Que nós possamos utilizar as oportunidades que Jesus está dando para a gente. Talvez você não fazendo isso, por pensar que outra pessoa vai estar lá na frente e vai fazer melhor do que você, tu não está fazendo um mal para os outros ou um bem para os outros, você está fazendo um mal para você. Porque você está deixando de viver coisas muito boas que Deus está querendo te proporcionar. Nós vamos orar agora e o pessoal está entregando ainda para a gente poder continuar o culto. E no final vai ter alguém ali na porta recebendo os papeizinhos, tá bom? Então, não se esqueçam de devolver eles para a gente. Muito obrigada, gente. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nos usa. Obrigado porque antes do Senhor chamar a gente, o Senhor já tinha preparado a gente para poder exercitar tudo isso. Senhor, a gente te pede perdão, porque tem tanta coisa que o Senhor dá para a gente e a gente não demonstra gratidão, a gente não exercita, a gente não vem aqui para frente para ser usado.
Ou quem sabe não só aqui na frente, mas em outras circunstâncias da vida. Senhor, nós estamos te pedindo uma bênção especial agora, para que o Senhor capacite cada um que está aqui. Porque o Senhor fez cada um único e especial. Todos aqui têm dons. Pode não ser o melhor, porque não existe o melhor. O melhor é só tu, Senhor. Por isso te pedimos uma bênção, que o Senhor nos use. Nos ajude, hoje e sempre. Nos dê um bom culto, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Um feliz sábado. A gente vai aproveitar esses momentos agora para mostrar para vocês o que está acontecendo durante as tardes de sábado. Então, o grupo de ação Jovem Adventista, vocês sabem muito bem que o nosso papel é durante a semana. Temos aí 9 grupos de ação, mais o grupo da liderança, mais o grupo dos conselheiros. São mais de 100 jovens que estarão trabalhando durante a semana. E quando for no sábado, é o dia da celebração. Então, para vocês terem uma ideia, os líderes, podem vir aqui os líderes com as suas bandeiras. Cada líder aí fez a sua bandeira. Hoje vocês irão só conhecer agora as bandeiras deles. Eles vão só mostrar, eles pintaram, porque tem uma competição para cada gaja. Eles pintaram a bandeira, só que eles não vão falar nada agora de manhã. É só para vocês verem a bandeira. E aí, hoje à tarde, que é o dia da celebração, que é o último dia de treinamento deles, porque a direção vai fazer um culto jovem modelo para eles. Então aí, pode vir já e ficar aqui do ladinho aqui. Pode ficar aqui mesmo. Olha, abre aí para eles verem a primeira bandeira. Hoje à tarde você vai votar. Ok? Pode ficar agora. O outro aqui. É só quem deu conta de fazer, porque foi uma semana para eles criarem a bandeira deles. E aí... Quer vir do outro lado aqui, ó? Já quiser passar aberta ela assim, ó, o pessoal já vê aí, ó. Já abre ela, o pessoal já vê aí. Aí, o pessoal já vai olhando. Foi tudo criatividade deles. Dá um manjo aí para vocês verem as bandeiras. Então, assim, ó, primeiro sábado, eles receberam treinamento no lançamento. Segundo sábado, o pastor Gilson mostrou para eles a importância de ser discipulado e de anunciar o evangelho. No terceiro sábado, o pastor Leonardo mostrou para eles a responsabilidade que cada um tem para anunciar o quê? O evangelho, para participar de missão. E nesse sábado agora, nós iremos fazer um culto modelo para eles, que é o sábado de celebração. Então o tema, olha, você não pode perder, porque cada equipe aqui, ó, tem que convidar os seus visitantes, porque vale pontuação, quem trazer a maior quantidade de visitantes. Então hoje, no culto modelo Gaja, é chamado, o tema é Eleições 2022. Esse é o tema do culto Gaja nesse sábado.
será o candidato que vai vencer nessa tarde? Primeiro candidato boca, vem aqui à frente. Ao lado aqui o candidato pé, candidato olho, candidato mão e candidato orelha. Agora, Boca, por que você tomou a decisão de ser candidata Boca? Porque a boca dá pra você fazer tudo. Você espalha a palavra de Deus e além de beijar, hein? Mas aqui no IAP não. Tá ao vivo, né? Candidato pé. É para um governo sem chulé. Muito bem. Candidato olho. Vote no olho, porque o olho é aquele que pode ver tudo e pode enxergar tudo. Vote no olho! Muito bem. Tá bom, tá bom, tá bom. Candidata mão. Bom, a mão é o símbolo do trabalho do corpo humano. Então, a mão é o mais essencial, lógico. Muito bem. Candidata ou candidato orelha ou ouvido. Acredito que assim como Jesus, devemos dar ouvidos a todos. Muito bem. Então, pessoal, nessa tarde começa o culto jovem Gaja. Vai ser lá no anfiteatro. Você não pode ficar de fora. Muito obrigado. Um aceno aí para todos que participaram aí. Vamos ver qual será o candidato. Podeis sair? Como a gente aqui tem um equilíbrio espiritual, físico e mental, à noite teremos a nossa linda e maravilhosa Noite da Loucura. Então, se você quer participar da marcha, vai ser muito 10. Gente, esse é o momento de você extrapolar. Brincar, rolar no chão, voltar a ser criança. Então, olha, a gente está preocupado um pouco com o tempo. Vamos ver como vai ser até na hora do culto jovem, às 16h30. Então, grave bem. Se acontecer qualquer coisa, a gente vai informar para vocês no WhatsApp da preceptoria, ok? Mas olha, venha, nós vamos ter jurados lá que vai dar 3 notas. Cabeça, corpo e ver o quarto mais empolgado durante a marcha maluca, ok? Que Deus abençoe vocês, que esse sábado seja um sábado de muita alegria. Um ótimo sábado a todos. Nesse momento, a música que nós vamos cantar essa manhã, ela fala sobre a graça de nosso Senhor Jesus. E parafraseando um pouco Ellen White, falando sobre graça, ela diz que a graça recebida do nosso coração, ela elimina todo e qualquer tipo de coisa ruim. E ela enche o nosso coração de amor. E se é o seu desejo receber essa graça nessa manhã, que o teu coração se encha do amor, com o amor que só Cristo pode dar, E é sobre isso que o coral Canto Jovem irá cantar essa manhã. E faça dessa música também a sua oração. Coração, meu coração me
poder. Sei que és fiel, não mudas, Pai. Tua glória vou cantar. Tudo que eu fizer seja pra te honrar. Bom dia, feliz sábado. Que Deus abençoe você nesse sábado aí, que possa ser um sábado muito especial. E eu acho que vai ser um sábado muito especial.
O pessoal dos adolescentes, a escola sabatina classe dos adolescentes vai acontecer na FAP, tá bom? Então, você que é adolescente, a sua classe estará acontecendo lá na FAP. Eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Essa é a visão que um cego tem. Essa é a visão que um cego de nascença consegue ter. Apenas escuridão. Se você fechou seus olhos nesse momento, talvez você consiga imaginar um pouquinho o que é viver sem conseguir enxergar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor veio aqui ter um encontro conosco. Queremos te pedir, Pai, nesse momento que ao abrirmos a Tua palavra, nós possamos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Só lembrando a você, se você não escreveu no papel, nós gostaríamos muito que você pudesse participar com a gente em todas as atividades da igreja, em todas as atividades espirituais, missionárias aqui do nosso campus. Então, se você tem interesse em participar de qualquer tipo de atividade relacionado à igreja, nos procure, tá? A gente tem muito interesse que você possa participar, você possa se envolver. Talvez você participava muito na sua igreja, você veio aqui. A gente não quer que você fique sentado aí durante esses 4 anos que você passar por aqui, tá bom? Então nos procure, se você não inscreveu, depois você pode procurar a Júnia, pode me procurar, tá certo? A gente sempre está recrutando algumas pessoas para trabalhar em diversas áreas aqui da igreja, tá? Desde a recepção da igreja até você participar dos cultos aqui na frente, e essa foi a proposta de hoje de manhã, participar em outras atividades nossas aqui do campus, tá certo? Na escola sabatina, em várias atividades, então converse com a gente para que você também possa participar, tá bom? Então, se você não estiver fazendo nada, chega assim e fala, pastor, olha, eu vim da minha igreja, eu participava, mas aqui eu não estou fazendo nada e eu gostaria de participar, eu gosto de fazer isso, beleza? Então, e aí você vai ser convidado a participar com a gente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Pode colocar a apresentação para mim, por favor. Obrigado, Gilberto. Abra comigo a sua Bíblia, então no Evangelho de João, capítulo 9. Quantos já acharam? Diga salve. Ok? Coloque seus olhos a partir do versículo 1. Diz assim, olha. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Essa é mais uma história de Jesus, mais uma história narrada pelo Evangelho de João. A Bíblia diz que havia um homem que era cego de nascença. Eu não sei se você já conheceu uma pessoa que nasceu cego. Mas olha, existem algumas pessoas que nasceram vendo e depois de um tempo perderam a visão. Essas pessoas, elas têm noção de algumas coisas, mesmo naquele momento não estando vendo,
eles conseguem entender algumas coisas relacionadas à visão. Mas um cego de nascença, algumas coisas não passam na mente dele. Então, se você perguntar para um cego de nascença, por exemplo, para você o que significa branco? Talvez, no máximo, ele vai falar, olha, o que eu ouvi é que a cor branca talvez suja muito. Ou se você perguntar vermelho para ele, talvez ele não vai saber, ele vai falar, bom, eu já ouvi que vermelho é a cor do sangue. Então, um cego de nascença, ele nunca viu. Então, ele nunca enxergou nada. O máximo que ele consegue expressar, talvez, para a gente entender a respeito da visão, é que ele entende de escuridão. Então, ele nunca viu nada. E havia uma crença em Israel, e essa crença lá, ela é baseada, é uma tentativa de defender a Deus baseado numa perspectiva, tá? Dentro da filosofia grega, existiam alguns pensadores gregos, entre eles um pensador chamado Epicuro. Alguém um dia desse me fez uma pergunta sobre o paradoxo de Epicuro. Quem tá aqui a pessoa que me fez essa pergunta? Não? Eu sei que é uma aluna do ensino médio. Não está aqui. Tá bom, então. Eu não vou falar sobre o paradoxo de Epicuro hoje, mas eu falo na próxima sexta-feira. Mas o pensamento era mais ou menos o seguinte: se Deus é um Deus tão bom, se existe um Deus, e Deus é bom, por que existe coisas ruins acontecendo? Por que existe maldade? Por que existe coisa ruim? Então, nessa perspectiva, esse era o pensamento grego que trazia um paradoxo. Então, é impossível existir um Deus de amor, sendo que existe maldade. Porque se esse Deus é um Deus poderoso, um Deus que criou tudo, por que Ele criou a possibilidade do mal? Então, nessa perspectiva, então, eles falam assim, Deus não existe então, porque se existe mal, Deus não existe. E aí, nesse sentido, em Israel, havia uma prática numa tentativa de defender a Deus. Então, assim, tudo que havia de mal, tudo que havia de ruim que acontecia, para defender esse Deus, eu falo, não, mas a culpa não é de Deus. Então, se a pessoa está sofrendo, se a pessoa está com algum problema, e se a pessoa está passando por algum sofrimento, ou é porque ele pecou, mas se ele não pecou, foi os pais que pecaram, então. Por isso, que quando os discípulos viram o cego de nascença, eles perguntaram para Jesus assim, olha Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? E aí, a história aí eu fico pensando, tá, mas ele nasceu cego, será que ele pecou dentro do ventre da mãe dele? Como é que isso é possível, né? Mas essa era a perspectiva. Entendeu? Então, se essa pessoa ela está numa condição de sofrimento, se essa pessoa está passando por alguma questão que tem a ver com a maldade do mundo, que tem a ver com a degradação do ser humano, a culpa ou é dela ou é da família dela. Então, se essa pessoa está sofrendo é porque ele... E aí Jesus fala, nem ele nem os seus pais. Nem ele e nem os seus pais. Mas essa era uma tentativa de a gente tentar, essa é uma tentativa que muitas vezes eles tinham de tentar trazer, solucionar uma pergunta que até hoje as pessoas fazem, né? Quando pessoas lidam com cenas como essas, crianças morrendo, enfrentando guerra, e aí as pessoas falam assim, onde está Deus? Que Deus é esse que deixam crianças inocentes passando por esse sofrimento, né? Ou pessoas morrendo, tentando entrar em outro país, fugindo talvez da guerra, fugindo da fome e tal. Cenas como essa marcaram imagens como essas assim, muitas vezes levantaram a questão, Deus existe onde Ele está? Nós não vamos conversar sobre isso, sexta-feira a gente fala um pouquinho sobre isso, mas uma tentativa de tentar solucionar esse problema, as pessoas criaram outro problema. Falaram, então, se você está sofrendo, a culpa é sua. Ou dos seus pais. E também não é isso. E aí Jesus não respondeu a pergunta deles, respondeu que nem ele nem os seus pais, mas Jesus agora fala, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que acontece aqui, na verdade, é simplesmente talvez uma oportunidade para você enxergar que vocês estão na presença de uma pessoa em comum. Você conhece a história, a Bíblia diz que Jesus agora cuspiu no chão, fez um lodo de barro,
colocou nos olhos daquele homem e falou para ele assim, olha, vai lá no tanque de Siloé e você se lave, tá certo? Essa é uma foto mais ou menos do tanque de Siloé, uma foto atual, ok? E aí aquele homem foi lá e se lavou naquele tanque, e a Bíblia diz que enquanto ele se lavava, talvez ele comece a perceber algo diferente. Ele começa a perceber feixes de luz, uma experiência que ele nunca tinha tido na vida, porque ele nasceu cego. E de repente, quando ele olha, talvez a primeira imagem que ele olha na água, refletido, é sua própria imagem. Então ele começa a olhar e ele começa a se perceber. E a Bíblia diz agora que aquele homem estava vendo. O homem que nasceu cego estava vendo. Mas o que eu quero trabalhar com vocês não é especificamente o que acontece no milagre, mas o que acontece depois. E depois você pode ler o capítulo 9 todo, um capítulo que conta essa história bastante extensivo aí, explicando algumas coisas que aconteceram, né? A realidade é que aquele cego, ele voltou vendo. E quando ele voltou vendo, a gente tem reações de 3 grupos de pessoas e reações completamente diferentes. O primeiro grupo de pessoas que reagiram a essa questão são os vizinhos, os amigos que conheciam ele, né? E essas pessoas, ao verem aquele cego de nascença, agora andando e vendo, as pessoas começaram a perguntar assim, mas vem cá, esse não era aquele homem que era um cego de nascença? Aquele que ficava pedindo esmola? E os outros, não, parece com ele, mas não é possível, não pode ser ele. E outros, não, é ele sim. Ele sim, ele era cego, mas agora ele está vendo. O que foi que aconteceu? E eles perguntaram o que foi que aconteceu. E essa foi a primeira reação. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Normalmente, as pessoas têm algumas reações em relação à nossa vida. A primeira reação é que algumas vezes, em algumas situações, as pessoas tendem a criticar as coisas que acontecem. Principalmente quando acontecem milagres na nossa vida, quando Deus tem um encontro com a nossa vida e Deus nos transforma. As pessoas, muitas vezes, algumas pessoas que nos conhecem, que estão próximos de nós, começam a criticar. Essas pessoas começam a falar mal. Então eu quero falar para você, se você está experimentando uma mudança que vem de Deus, uma transformação na sua vida, ou você decidiu, pelo poder do Espírito Santo na sua vida, mudar de vida, fazer escolhas que te levam para próximo de Deus, não liga para as pessoas que estão lá para te criticarem. Sempre vai ter alguém para criticar. Agora, um outro detalhe que eu percebo dessa história, é que enquanto os vizinhos, eles olharam para aquele homem que experimentou uma mudança em Cristo Jesus, eles perceberam. Aquele homem não precisou falar, não. Os vizinhos começaram a falar, não, ele mudou. Ele não é mais o mesmo. É assim que Jesus faz conosco. Se você teve um encontro com Jesus, e você continuou sendo a mesma pessoa, e você não percebeu nada mudando na sua vida, desculpa, mas você não se encontrou com Cristo. É impossível esse Deus mudar a nossa vida, ainda assim, a gente não perceber a mudança na nossa vida. Quando Deus chega na nossa vida, e Ele nos transforma, as pessoas vão perceber, é nítido, que as pessoas perceberão que algo de diferente aconteceu na nossa vida. É nítido as pessoas perceberem que nós não somos mais os mesmos. Isso é muito nítido. É interessante como você vai em alguns lugares, as pessoas olham para você, e em todos os contextos, né? Eu lembro em Maringá, eu abastecia lá num posto, até que um dia, o rapaz que sempre abastecia o carro lá, ele olhou para mim e ele falou assim, você é evangélico, né? Eu falei, sim. Como é que você sabe? Eu nunca falei isso para você. Ele falou, não, só pelo seu jeito, pela forma que você fala comigo, eu percebi. E ainda eu vou mais, você é um adventista do 7º dia. Eu falei, mas como é que você sabe? Eu falei, não, porque de vez em quando eu percebo, eu morava no prédio aqui e passava embaixo. Quando eu vejo você passando com o carro, eu dava sempre a volta no posto, a gente sempre dava a volta para
passar na igreja. Então, assim, eu já conheço você, já conheço o seu carro. Então, todo sábado de manhã eu percebo você passando no carro, assim, bem vestido e tal, dando uma volta. Então, eu imagino que os adventistas que vão na igreja no sábado de manhã, então eu imagino que você é um adventista do sétimo dia. As pessoas, elas conseguem enxergar algumas coisas na nossa vida, detalhes na nossa vida que às vezes a gente nem está pensando, simplesmente só porque você entrou em contato com as pessoas. E eu pergunto para você, quando os seus colegas, os seus amigos de internato olham para você, eles conseguem enxergar uma pessoa que foi transformada por Jesus? É isso que as pessoas conseguem enxergar? Essa é uma pergunta que só você pode responder. E aí a gente tinha um segundo grupo eram os líderes religiosos. E eu fico muito triste porque eu me enquadro nesse grupo. Os líderes religiosos, quando viram aquela situação, eles olharam para aquele homem e foram lá e interrogaram aquele homem, como é que pode? O que foi que aconteceu? Não, eu estava cego e alguém me curou. Não, mas quem é essa pessoa que curou? Não, não sei. Essa pessoa não deve ser um homem comum. Não, é impossível. Como é que pode? Como é que ele pode curar no sábado? Esse homem aí é um homem pecador, ele cometeu pecado. E eles começaram a criticar, e eles começaram a importunar aquele homem. Eles começaram a perturbar aquele homem que não tinha nada a ver. O homem apenas tinha vivenciado um milagre, e ele estava testemunhando o milagre que aconteceu. Aquele homem nem tinha visto Jesus, ele apenas havia ouvido Jesus falando com ele, mas ele nem viu quem foi. Mas os líderes religiosos começaram a criticar, começaram a colocar empecilhos. E essa é uma realidade. Naquela época, os fariseus... por gentileza, pode ir passando para mim, Gilberto, que eu não estou conseguindo mudar aqui. Os fariseus, eles começavam a criticar, eles colocavam a religião de uma forma muito pesada. Tanto que haviam alguns mandamentos da palavra de Deus, mas eles transformaram 10 mandamentos em 613 mandamentos, simplesmente para que você, na tentativa de falar então para as pessoas não transgredirem, então eles foram aumentando, colocando coisas, simplesmente tornando a religião um fardo, e muitas vezes sendo muito críticos com as pessoas por aquilo que eles não vivenciavam. Mas o grande problema naquela história, naquele momento, é que eles não acreditaram. E olha, sempre haverão pessoas que não vão acreditar, não importa. Sempre tem gente que fala assim, por mais explicações racionais, ou explicações que a razão não consegue trazer, haverão pessoas que não vão acreditar. Não tem jeito, tem gente que vai falar, eu não acredito. Essa história de Deus eu não acredito, não tem lógica nenhuma. E a pessoa está falando assim, eu vivenciei uma transformação, é impossível Deus não existir. A pessoa fala, eu não acredito. E às vezes você pode até ter explicações filosóficas, lógicas que trazem a lógica, talvez, da existência de um Deus todo-poderoso, porque quando a gente olha para tudo ao nosso redor, a gente entende que talvez o acaso não seja a melhor explicação, mas haverão pessoas que não vão acreditar. Haverão pessoas que não vão acreditar. Alguém aqui já foi na casa de um cego? Levanta sua mão. Você que já foi na casa de um cego, deixa eu perguntar para você, tem uma cama na casa de cego, sim ou não? Tem uma cama. Você acha shampoo na casa de um cego? Escova de dente na casa de um cego, você acha? Sim, também. Você acha panela? Você acha. Agora, tem uma coisa que, se você vai na casa de um cego, você não vai encontrar. Existe algo que você não vai encontrar, a não ser que tenha uma outra pessoa que more com ele, que veja, talvez. Mas se for só aquele cego, você não vai encontrar na casa dele. Sabe o que é? O quê? Um espelho. Espelho é uma coisa que a gente não acha na casa de cego, porque não tem lógica. Mas olha para mim, os líderes religiosos daquela época,
eram como cegos que andavam com espelhos. Porque a Bíblia diz que a lei, ela funciona como se fosse um espelho. Ela devolve para você. Era uma coisa que não tinha lógica. Eram cegos que andavam com espelhos debaixo do braço. Isso existe. E aí, talvez agora eu direciono um pouquinho essa mensagem para você que está se formando para ser pastor. Deus chamou você para amar e cuidar das pessoas, não para ser um cego que anda com espelho debaixo do braço. Deus chamou você para que você pudesse apresentar a Cristo e falar de um Jesus que transforma a vida das pessoas, mas de um Jesus que transformou a sua vida. E esse segundo grupo não acreditou. Mas aí a gente tem um terceiro grupo, que eu acho que esse grupo tem tudo a ver comigo e com você. Pode passar para mim, por gentileza. São os pais daquele. E aí, depois, os líderes religiosos, então, mandaram chamar os pais. Aí chamaram os pais daquele homem e falaram assim, olha, é o filho de vocês? Eles falaram, sim, é o nosso filho. E ele é cego de nascença? Sim, ele nasceu cego. E como é que ele conseguiu ver? Ele falou, olha, a gente não sabe, a gente sabe que ele nasceu cego. Mas a grande verdade, a Bíblia continua falando assim, que eles não falaram que foi Jesus que fez, porque eles estavam com medo de serem expulsos. Os pais daquele homem agora, em vez de defenderem aquele homem, eles falaram assim, olha, faz o seguinte, vocês perguntem para ele mesmo, ele tem idade para responder todas as perguntas, a gente não quer saber dessa história. E os pais agora daquele homem se ausentaram e falaram assim, olha, com medo de serem expulsos, com medo de serem excomungados, eles abandonaram aquele filho e falaram assim, olha, vocês se resolvam com eles, a gente não tem nada a ver com essa história. E às vezes acontece assim, os pais são as pessoas que, possivelmente, na maioria das vezes, eles são as pessoas que mais nos amam, que se sacrificam por nós. Mas de vez em quando também os nossos pais, eles cometem erro. E uma imagem como essa aí causa muita dor. Mas às vezes os pais, eles erram também. Os nossos pais podem cometer erros. E talvez eu esteja falando para você que talvez você esteja magoado com seu pai ou com sua mãe, algum parente. Lembre-se sempre, eles podem até cometer erros, mas eles estão lá para te amar e te apoiar. Seus pais não são perfeitos, assim como vocês não são perfeitos. Às vezes a gente machuca os nossos pais e às vezes eles nos machucam também. Mas Deus nos orienta a amarmos os nossos pais e a honrá-los, porque isso é bom, para que a gente possa assim viver muito. Mas aqueles pais, eles abandonaram aquele filho por causa de um detalhe muito importante que eu gostaria de destacar para vocês. Eles estavam com medo do que as pessoas iam falar deles, do que o grupo ia falar deles. Eles tinham medo, e por causa da pressão de grupo, aqueles pais abandonaram os seus filhos. Quantos de nós fazemos muitas coisas erradas por causa disso, do grupo? Sabe? Quando está todo mundo fazendo isso, aí eu vou lá e faço também. Quando o grupo todo, os amigos falam, não tem problema não, está todo mundo lá, para você se sentir parte daquilo que às vezes você vai e faz, né? E aí a gente lida com essa situação que desde a juventude moderna até a juventude pós-moderna, a pressão de grupo talvez é um dos maiores perigos para o contexto, principalmente de um jovem cristão. Existe uma tribo no sul do Pacífico, Gilberto, vamos interagir aqui, que passou bastante aqui. Existe uma tribo no sul do Pacífico, e essa tribo, eles têm um ritual de iniciação muito macabra, é uma tribo que quando os jovens daquela tribo atingem uma certa idade, uma maturidade assim, para se tornarem homens daquela tribo,
aqueles jovens eles são levados para um cerimonial que acontece naquela aldeia, e naquela aldeia existe uma árvore centenária, aí os anciãos daquela tribo agora, eles vêm com umas garras de águias, eles enfiam nos mamilos daqueles jovens que vão ser iniciados, e aquelas garras de águias agora são amarrados no tronco daquela árvore, e é feito todo um cerimonial, uma batida e tal. E quando estiver chegando no ápice daquele cerimonial, quando estiver no ápice daquele contexto de iniciação, aqueles jovens agora eles precisam se jogar para trás. Então eles se jogam para trás, você já imagina o que acontece, sai rasgando tudo, eles caem no chão, sangrando, e de repente agora os anciãos vêm com umas pedras incandescentes e colocam nos mamilos deles agora, eles não aguentam, eles desmaiam. E quando eles acordam, aí as pessoas aplaudem, festejam e falam assim, agora sejam bem-vindos. Vocês de fato agora são homens que pertencem à nossa tribo. Esse é um ritual macabro. Ou talvez esse ritual aqui, que é um ritual dentro do contexto brasileiro, né? Talvez um dos mais doloridos. Uma picada dessa formiga aí pode te deixar vários dias dolorido, com febre. Mas esse é um cerimonial onde é feita uma luva exatamente com centenas e centenas de formigas. E quando você coloca, imagina a dor que aqueles jovens sentem. E eles ficam vários dias doentes com febre, tentando se recuperar desse cerimonial. A dor da picada dessa formiga é uma dor intensa, e essa é considerada um dos cerimoniais de iniciação mais doloridos que existem. Aí você fala, mas pastor, a gente não tem nada a ver com isso. Isso aí são algumas comunidades pequenas, tribais, que têm esses cerimoniais. Talvez. Mas existe muita gente fazendo coisa pior só para se sentir parte do grupo, para se sentir aceito. Quantos jovens saem por aqui só porque os outros estão bebendo, eu também vou lá, eu fico bebendo. E tem um monte de jovens, inclusive jovens cristãos, só porque os amigos, só porque um está usando, também eu vou lá e uso. Ou que estão usando drogas. E talvez você veja lá, o pessoal, não tem problema não dá em nada, eu vou lá também. Ou vivendo mundos obscuros da realidade, só porque os outros estão fazendo, porque para algumas pessoas está normal, então está de boa. Hoje está normal, então eu vou também. Só porque o outro está fazendo. Muito cuidado com as escolhas que você faz. Obrigado. Tem essa charge aí, um meme que rodou muito durante um tempo, que diz que nem todo lugar onde você se encaixa, onde? A maioria dos memes, assim, eles não têm muito sentido na lógica racional falando, né? Eles têm mais a ideia de trazer humor. Mas nesse meme aqui você encontra muita sabedoria. Nem todo lugar onde você se sente bem, não é só porque eu me sinto bem com essa galera, me sinto bem com esse grupo, que eu pertenço àquele grupo. Você não pertence. Se você está dentro de um grupo que te leva para longe de Deus, te faz desviar dos caminhos de Deus, te faz quebrar os seus princípios, os princípios que você aprendeu na palavra de Deus, aquele grupo não te merece. Então você não precisa fazer parte daquele grupo, você não precisa se sentir aceito naquele grupo. Você tem que fazer escolhas que honram primeiramente a Deus. Eu já contei isso para vocês, a história desse rapaz. Isso aqui é um rapaz na Universidade da Flórida. Ele chegou na universidade e quando ele chegou lá, primeiro ano, naquela universidade havia um professor que ele fazia uma desconstrução de um pensamento. E ele pediu para os alunos, assim, todos os alunos escreverem o nome Jesus
no papel, e todos escreveram no papel, na folha de caderno, e falaram, agora vocês coloquem esse nome no chão. E todo mundo colocou o nome no chão. E aí ele falou agora assim, agora todos pisem. E aí os alunos pisaram, né? Só que teve esse camarada aí que você está olhando na tela, ninguém dá nada para ele assim, meio mal assombrado. Aí você olha para esse menino aí, o menino olhou assim, ele não pisou. Aí o professor viu que ele não pisou, falou, olha, você pode participar dessa dinâmica aí? Falou, não, professor, eu não piso no nome de Jesus, não. Falei, não, o professor, não, mas não tem nada a ver isso aí e tal, com sua fé e tal. É só uma desconstrução aqui e tal, então isso não tem nada a ver. Eu falei, não, professor, eu não vou pisar no nome de Jesus. Mas o professor falou, cara, você já está começando mal na minha aula. Se você começar com muito essas questões aí, você não está começando bem. Então, eu acho que você deveria pisar. Ele falou, professor, o senhor não está entendendo. Eu não vou pisar no nome de Jesus. O professor falou, vai ser difícil você passar na minha disciplina. Eu falei, professor, eu não me importo se eu vou passar ou não, mas no nome de Jesus eu não piso. Aí algum colega lá da turma tirou foto, e hoje a gente, tudo viraliza na internet, então histórias como essa, e alguém compartilhou e contou a história que estava acontecendo na sala de aula, né? E aí isso viralizou e foi bater no Ministério da Educação lá dos Estados Unidos, teve que entrar em contato com a universidade, e aquele professor agora foi obrigado a pedir desculpas para aquele aluno e teve que aturar aquele aluno durante o ano e ainda teve que passar ele, porque não dava agora para reprovar o cara, porque senão as pessoas podem achar que é perseguição, né? Aí teve que passar o cara, não sei nem se o cara era bom, mas ele tinha que passar agora esse menino, né? Porque o menino olhou e ele falou assim, eu não piso no nome de Jesus. Todo mundo pode estar pisando, mas eu não piso no nome de Jesus. Você é desafiado para ser um jovem desse. Esse é um jovem batista que na frente da turma inteira ele falou, eu não piso no nome de Jesus. Eu tenho os meus princípios. Todo mundo pode fazer. O professor pode até querer me reprovar. Não importa, os colegas de turma podem olhar para mim, tirar onda, falar, cara, você é muito quadrado, você é alienado. Podem falar o que for, não importa. Eu não piso no nome de Jesus. Deus te chamou para você honrar Ele em todos os momentos. Então, se todos os seus amigos estiverem indo de um sentido, não importa, seja fiel aos princípios. Quer seja aqui dentro do campus ou quer seja fora do campus, não importe que você possa honrar o nome de Deus. Aquele cego, as pessoas quando perguntaram para ele, ele falou assim, olha, eu não sei de muita coisa. Na verdade, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que eu estava cego e agora eu vejo. Eu só sei que aquele homem, quando chegou na minha vida, e de repente aquele homem tocou nos meus olhos, e eu fui lá, eu só sei que, eu não sei quem ele é. Eu só sei que agora eu vejo. Enquanto as pessoas interrogaram eles, enquanto os sacerdotes, os doutores da lei que conheciam, aquele homem deu a maior lição da vida dele. Ele falou assim, olha, eu só sei que quando eu encontrei com Jesus, eu estava cego e eu vejo. Ser cristão é ser um cego que precisa de Jesus para ver. Ser um cristão é você ser um cego que precisa de Jesus para ver. E ele entendeu. Enquanto aqueles que se consideravam religiosos eram os que eram verdadeiramente cegos. E sabe o que eles fizeram com aquele homem? Eles expulsaram aquele homem da sinagoga. E a expulsão naquela época representava algumas coisas. Eles comungaram. Aquele homem durante 60 dias, ele não podia mais voltar para lá. Durante 60 dias ninguém poderia falar com ele. Ninguém poderia entrar em contato com ele. Aquele homem que estava cego sozinho, foi curado. Agora ele volta a ficar sozinho. E talvez, diz a Bíblia, que ele volta lá para o tanque de Siloé. E talvez aquele homem fale assim, cara, eu estava na minha, eu estava lá. Agora eu comecei a ver e de novo as pessoas começam a me criticar. As pessoas começam, eu fui expulso da sinagoga e aquilo era muito ruim. Porque você foi expulso da comunidade religiosa. E aquele homem agora talvez, não sei, tentando lá, olhando naquela fonte, tentando jogar água de volta, fala, quero voltar a ser cego de novo. A Bíblia diz que Jesus aparece para ele.
E Jesus agora conversa com ele. Talvez algum momento na sua caminhada cristã você possa se sentir sozinho, criticado ou rejeitado. Mas Deus não vai te deixar. A Bíblia diz: Jesus soube que ele foi expulso. Jesus voltou e foi falar com ele. E aquele homem, ele olha para Jesus. Jesus fala: você crê? Você crê em mim? Eu falei: eu creio sim. Ele entendeu que ele precisava na vida dele era Jesus. Ele entendeu que mesmo que as pessoas o rejeitassem dentro da sociedade, ele tinha Jesus do seu lado. Então valia a pena. Ele entendeu que mesmo sendo cego, mas tendo Jesus, agora ele conseguia enxergar. Eu quero desafiar você a escolher Jesus sempre, em todos os momentos da sua vida. E haverão muitos desafios que aparecem, que nos colocam na frente. Eu escolho honrar a Deus, ou eu sigo os caminhos que os outros às vezes colocam, ou que o meu coração coloca para mim. Escolha sempre ao Senhor Jesus. E se as pessoas rejeitarem você, se as pessoas abandonarem você, não importa, se os seus pais abandonarem você nesse contexto, se os vizinhos criticam você, se as pessoas falam mal, se o grupo que você faz parte não aceita aquilo, não importa. Você só precisa ter Jesus. Porque tudo isso aí, todas essas circunstâncias, elas são passageiras, mas Jesus é eterno. Se você tiver que fazer uma escolha, escolha a Cristo. Se você tiver que negar a si mesmo, negue-se a si mesmo, mas escolha Jesus. Quantos nessa manhã gostariam de ser um cego, mas que precisa de Jesus para ver? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Amém. Eu também. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de abrirmos aqui a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra, ela nos ensina que nós necessitamos do Senhor. Enquanto as pessoas questionam, enquanto as pessoas colocam culpa em nós, as pessoas nos criticam, talvez pela mudança que o Senhor realiza na nossa vida. Enquanto as pessoas questionam, as pessoas nos abandonam, porque muitas vezes nós decidimos honrar ao Senhor. E talvez em alguns momentos os nossos amigos não nos entendam pelas escolhas, pelos princípios que nós levamos. Que nós possamos sempre nos lembrar que nós temos o Senhor conosco. E que vale a pena seguir ao Senhor. Vale a pena escolher o Senhor. E que nós possamos falar para o mundo todo, quer morramos, quer vivamos, não importa. Nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. E o que o mundo vai enxergar na nossa vida é Cristo. Afinal de contas, se a própria luz do mundo nos alcançou, Ele também nos convida para que nós possamos nos tornar luz para o mundo. Fica conosco, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, um feliz sábado.